No momento que eu não tenho uma casa, não tenho nada, não tenho família, eu vou ter um filho agora. Não pode ser, Deus. Não, de verdade não pode. E nesse momento vem uma revolta muito grande, né? Uma revolta de todos os lados. Uma revolta de que, poxa, Deus realmente não existe, não está no barco. Que eu queria matar meu pai, onde assim um pai fazer isso com um filho. Sou a Andrea, tenho 30 anos, sou casada, hoje tenho um filho e tenho outros filhos que me considero também mãe deles, pela jornada do meu esposo. E nós temos um instituto, que é o Instituto Bratan, e temos também hoje o Destravar Emocional 360. Mas eu já tive meses, já tive 1 ano, já tive 5 anos, já tive 10, 18 e 25 e muita história. Sou Daniel, tenho 39 anos, sou filho da Neide, filho do Antônio Carlos. Tenho 3 irmãos, né, por parte do meu pai. E essa é a parte mais interessante, porque eu também cresci num lar que é disfuncional, né? Falar, o seu lar era equilibrado? Não, né? Quem conhece um pouquinho da minha história sabe quando minha mãe conheceu o meu pai. O papai era casado, né? E eu brinco sempre que meu pai casou mais que o Fábio Júnior. Meu pai põe o Fábio Júnior no chinelo, né? Então, assim, quando eu cresci numa casinha lá no Tatuapé, né? No fundo de um restaurante, de um bar, né? Então a gente morava nos fundos, né, de um estabelecimento. Era uma casinha simples, né? Mas era uma casa bacana, apesar de ser disfuncional. Nós íamos de um lugar para o outro caminhando e ela contava as questões pessoais de como ela agia com o esposo, com o meu pai. E ela levava essa amizade como algo normal. As duas eram mais velhas, né, mais maduras, vamos dizer assim. Só que ela não tinha maturidade para entender que a amiga que ela tinha do lado era a filha desse homem que ela falava. A minha história, ela começa em Santo André. Eu nasci em Santo André. A minha mãe, ela é uma mulher do lar, Dona Fátima. E o meu pai, ele era caminhoneiro, depois ele virou motorista e hoje ele é aposentado. Na época, eu me lembro dos meus pais sempre brigando. A minha mãe sendo uma pessoa que adora ajudar outras pessoas, passando essa posição de estar sempre à disposição do próximo, inclusive do meu pai. E na minha memória eu lembro do meu pai sendo extremamente arrogante, indelicado e uma pessoa ruim dentro do casamento dele, não para os filhos. Para mim, eu lembro dele, né, em momentos de eu comendo numa mesa com ele, sentando no colo dele, eu buscava essa aprovação dele, eu buscava essa aproximação, mas a figura que eu tinha dele como homem era uma figura ruim, era uma figura de uma pessoa que abusava da minha mãe. Eu não lembro dele batendo na minha mãe, agredindo a minha mãe, mas as minhas irmãs se lembram disso. Se lembram de agressão física, de agressão verbal, em todos os sentidos e até de algumas traições. Na minha história foi um pouco diferente. Eu acabei não tendo a cena da agressão física dele, mas a agressão verbal era constante. Xingamentos e colocar a minha mãe para baixo o tempo inteiro. Eu via, olhava isso e quando eu comecei a entender que isso era um lado ruim, de que eu não queria guardar dele, eu me lembro de começar a ir numa igreja e pedir para Deus, orar para que Deus mudasse esse pensamento dele, porque eu via minha mãe muito triste a todo momento. Ela se sentia inferior às outras mulheres, ela se sentia abandonada e como ela tinha uma amizade muito próxima a mim, e isso foi algo muito importante, inclusive para formar o meu perfil,
e para formar toda a minha características até os 12 anos, que é o perfil comportamental e o meu caráter. O meu perfil, ele foi formado com base numa mulher, a minha mãe, extremamente leal ao próximo, uma mulher que se doava aos filhos, se doava ao esposo, a tudo que podia, o trabalho dela, ela era diarista, e em um tempo eu me lembro dela também cuidando de idoso, segurando ali, carregando o idoso de 50, 60 quilos no colo, e eu indo com ela, né, trabalhar, andando com ela, porque na época nós tínhamos péssimas condições, e antes da escola ela me levava para ir trabalhar com ela. E chegando lá, eu vi a cena dela pegando esse idoso, que ela cuidou com muito amor, com muito carinho, que era o que ela... é o que ela sabe fazer de melhor. É dar amor, é dar carinho em forma de afeto mesmo, em forma, né, é palpável mesmo. E ela cuidava muito bem, e eu olhava essa mulher forte, essa mulher alegre por fora, mostrava uma, né, aquela força, vamos comigo, eu vou carregar o mundo. Porém, quando nós íamos de um lugar para o outro caminhando, nessa época, eu me lembro que eu tinha em torno de 7 a 10, 11 anos, foi nessa faixa de tempo. E ela contava as questões pessoais, de como ela agia com o esposo, com o meu pai. Sou Daniel, tenho 39 anos, sou filho da Neide, filho do Antônio Carlos. Tenho 3 irmãos, né, por parte do meu pai. Essa é a parte mais interessante, porque eu também cresci num lar que é disfuncional, né? Falar, o seu lar era equilibrado? Não, né? Quem conhece um pouquinho da minha história sabe quando minha mãe conheceu o meu pai. O papai era casado, né? E eu brinco sempre que meu pai casou mais que o Fábio Júnior. Meu pai põe o Fábio Júnior no chinelo, né? Então, assim, quando eu cresci numa casinha lá no Tatuapé, né? No fundo de um restaurante, de um bar, né? Então a gente morava nos fundos, né, de um estabelecimento, era uma casinha simples, né? Mas era uma casa bacana, apesar de ser disfuncional. Minha mãe, na época, né, ela trabalhava, né, em empresas, depois ela foi ser bancária. Papai era motorista, né, era caminhoneiro, depois foi trabalhar em empresa de ônibus. E eu começo a ter recordações quando a gente foi morar na Moca, porque eu fiquei só um ano ali no Tatuapé. E aí começa a nossa história. A gente começou a crescer ali. Não faltava nada, mas também as coisas não eram tão fáceis. Então a gente passava por situações ali que não eram tão simples, né? Eram sempre, passou fome? Não, nunca passei fome. Sempre estudei em colégios bons. Mas também a gente não tinha nada de luxo, não tinha nada de sobra. E muito menos, né, aquela vida que eu vi os meus coleguinhas, né, onde podia escolher o presente, pai tinha um carro do ano, tinha umas coisas legais, podiam viajar. E a nossa vida era muito mais simples, né? Hoje, com todo o entendimento, eu acho que foi a melhor vida que eu podia ter tido, porque com base em tudo aquilo, acho que Deus moldava meu caráter desde essa época. E tudo que aconteceu desde lá de trás foi base para que eu vivo hoje. Falasse assim, se pudesse voltar no tempo, você escolheria outra família para nascer? Não. Acho que foi tudo muito perfeito nos meus olhos hoje. Com todo o entendimento que eu tenho, foi muito incrível. E aí, o que acontece? Quando meu pai, né, quando é constituída a minha família, papai traz meu irmão para morar com a gente, né? Então eu cresci com meu irmão. Então eu e o Luiz, a gente tem uma proximidade muito grande, né? Não que eu não tenha com as minhas irmãs, porque eu tenho, mas eu e ele a gente cresceu junto, né? Apesar de ter 14 anos de diferença, né? E tem mais uma coisa interessante, meu irmão salva a minha vida quando eu tenho menos de um ano. Então esse é outro ponto muito interessante, né? Minha mãe colocou uma leiteira na mesa e meu irmão brincando comigo, acho que alguém esbarrou na mesa, a leiteira vem quente na minha direção. Quem entra na minha frente para que eu não seja queimado foi meu irmão. Então eu brinco que ele é meu herói até hoje, né? O Luiz, além de ser meu irmão, foi meu herói. Podia eu não estar aqui, porque talvez com a idade que eu tinha, não aguentaria uma queimadura de 3º grau, como aconteceu com ele. Então a gente cresceu junto, a gente com muita proximidade. Logo minhas irmãs vêm morar com a gente. Só que sempre uma família muito turbulenta, né? Porque você imagina, minha mãe me teve com 19 anos. Ela conhece meu pai, que diz que é solteiro e é casado. Papai já tinha 3 filhos, falava que tinha 1. Olha a turbulência. E de repente, de mãe de 1, ela passa a ser mãe de 2 e de repente mãe de 4, porque as minhas irmãs depois, posteriormente, vieram morar com a gente. Então sempre foi muito turbulento esse período, sempre foi muito bagunçado, eu lembro, sempre tinha muitas brigas, né?
tinha muito problema financeiro, minha mãe muito mandona com meu pai, né? Papai muito galanteador em todos os aspectos, né? Meu pai é um verdadeiro entusiasta, né? Tudo para ele é mil maravilhas e ele sempre tem um dom da fala muito fácil, né? Eu brinco que meu pai podia vender gelo para esquimó e ia ser o maior vendedor de todos os tempos. Ele não tinha problema nenhum em lidar com pessoas. E um pai muito bom. Falar assim, seu pai era ruim? Não. Pra gente como pai, talvez o melhor pai do mundo. Até mesmo porque ele não falava não. Deixava a gente fazer tudo o que a gente quisesse. Então era muito bom, era muito fácil lidar com ele. O grande problema era quando a gente olhava para ele enquanto marido, né? Enquanto provedor de um lar, que aí a gente pegava algumas disfuncionalidades, né? Mais as disfuncionalidades da minha mãe, e a gente entendia esse lar turbulento do jeito que era. E o lar eram brigas o tempo inteiro, eram discussões, eram coisas que até hoje eu olho para trás e falo, caramba, às vezes eu lembro de umas discussões muito homéricas que tinham em casa. Mas tudo isso foi base. Falar que meu lar era um lar saudável, né? Aquela propaganda de manteiga doriana, né? Os filhos correndo felizes, o pai não, era muito bagunçado. A gente não tinha muito divertimento, porque não tinha muitas condições para isso. Então era um lar muito, muito pesado, né? Apesar de ter muito amor do meu pai, né? Tinha todas essas questões. Minha mãe, pelo perfil dela, sempre foi muito de cobrar, né? Então assim, se eu chegasse para minha mãe e falasse assim, mãe, tirei 8, ela falava, ué, mas por que você não tirou 10, né? Sua obrigação no mínimo era tirar 10, você só estuda. Então nunca estava bom, né? Então assim, por mais que eu me esforçasse para ser bom, nunca era bom para ela. Então, a partir daí, hoje eu entendo de onde veio surgindo algumas coisas do meu perfil, né? Então hoje quando a gente fala de perfil comportamental, e a gente tem que olhar para a criança que nós somos, né? Porque o nosso perfil é formado até os nossos 12 anos, com base em tudo que a gente viveu. Então, hoje, o que eu entendo? Eu me sentia injustiçado, porque se tira 8 não tá bom, se tira 9 não tá bom, tudo que eu faço não é bom, mas na cabeça de mamãe era o jeito dela me incentivar a ser melhor, porque ela conhecia meu potencial. Hoje eu não falo assim, minha mãe era errada, não, pelo contrário, ela estava tentando extrair o melhor de mim, e hoje eu agradeço, talvez se ela não tivesse puxado tanto, talvez eu não teria chegado aonde que eu cheguei, não teria estudado, não teria feito uma faculdade. Então era o jeito dela puxar a gente para um nível maior. Só que isso nos olhos de uma criança sofria como uma injustiça. E muitas vezes como algo assim, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser um guerreiro. E isso fez eu chegar no perfil que eu sou hoje, que eu acredito, com tudo que eu estudo, eu falo que é um dos perfis mais delicados que existem, onde tem que ter uma vigilância extrema, que é o perfil do confrontador. Eu sou um nato confrontador. Então, nós íamos conversando e orando mesmo, falando com Deus. E eu, calma, mãe, meu pai vai mudar, ele ainda vai ser um homem bom, ele ainda vai te honrar, ele vai deixar de te trair, ele te ama, mas né, isso pode acontecer, como minha mãe sempre disse, e eu sei disso, eu sempre fui além do meu tempo. Então, naquele momento, uma criança talvez teria raiva do pai, não falaria com o pai, eu não me fechava para ele. Pelo contrário, eu sabia entender quem era o Valdemar marido e quem era o Valdemar pai. Então eu não mudei com ele a minha relação naquele momento. Mas com a minha mãe, eu assumi aquela dor dela. Então por muitas vezes eu ia para a igreja e eu me lembro de estar no chão chorando, uma criança ajoelhada e pedindo e clamando pela salvação do meu pai, porque aquilo me doía, porque eu sabia que dali horas meu pai ia chegar em casa, eu ia chegar em casa depois de um culto, e meu pai estaria lá xingando a minha mãe, né, humilhando, minha mãe estaria vendo o celular dele, e coisas desse nível por conta das traições, e não só isso, por conta de todas as agressões que nós víamos e vivíamos em casa. E eu fui crescendo e fui desenvolvendo algo que para mim hoje não é glorioso, não é bonito, não me fez bem e me trouxe, de certa forma, marcas. Eu criei ali uma impressão, uma imagem de um homem onde todos os homens eles se encaixavam naquele perfil que eu cresci e vivi na minha infância, na primeira infância, até os 12 anos. Tentar entender o que estava acontecendo, fuçar nas redes sociais, né? Naquela época as redes sociais era Orkut, né?
enfim, Messenger. Então, assim, era uma coisa mais discreta, mas eu queria pegar o celular dele, eu queria investigar o que estava acontecendo ali entre essa amizade. E eu me lembro que minha mãe conseguiu umas fotos dessa traição. E eu não queria que ela ficasse olhando essas fotos, porque eu sei o quanto que doía nela. E eu sabia que um dia isso ia trazer dores em forma de doenças, porque ela estava guardando mágoas e mágoas e mágoas. E ela trouxe essas fotos e até deu para uma prima minha prima estava me ajudando. E essas fotos, ela falou, eu vou entregar para o seu pai. E essas fotos sumiram. A gente não sabe o que aconteceu com elas. Mas aí a gente já tinha certeza que de fato estava acontecendo. E quando eu vi essa pessoa, ela morava na mesma rua. Quando eu vi essa pessoa indo chamar a minha mãe, porque ela tratava a minha mãe como uma amiga, e eu não aguentei. Aí eu surtei. Aconteceu o meu primeiro, que eu falo que hoje é um mico, né? Porque eu olho para isso e falo, meu Deus, como eu não tinha inteligência emocional, porque hoje eu não faria isso. Mas naquela época eu achava que eu era super heroína, né? Porque afinal de contas, o meu perfil foi formado até os 12 anos e o meu perfil era um perfil que eu precisaria ser certa em tudo. E o outro não podia errar. Como assim? Se eu sou certa e se eu tenho que fazer o que é correto para conseguir o que eu preciso, então o outro também não pode falhar. E quando acontecia do outro falhar, eu virava um bicho, um animal. Era o meu sabotador. E eu me lembro dessa mulher chegando no portão e eu simplesmente comecei a surtar. E ela tentando se explicar e eu falando um monte de coisas desagradáveis. Palavras de baixo calão, falando coisas que não era nem para minha idade, me colocando na dor da minha mãe, me colocando na posição de mulher do meu pai, me colocando numa posição de adulta, de uma mulher que já viveu toda uma vida e que vai entender e solucionar aquele problema com um simples grito e briga e agressão física. Porque eu não me aguentei e eu fui para cima dela e eu dei um tapa na cara dela. E aí ela veio pra cima e aí minha mãe fechou o portão com tudo, né? Que foi a sorte, acredito eu, foi Deus. E assim, eu não estava acreditando no que eu tinha feito, sabe? Porque eu acho que todas as dores que eu guardei durante toda uma vida da figura esposa e marido, meu pai e minha mãe, e todas as humilhações da minha mãe, eu queria resolver naquele momento. Mas eu não conseguia ter raiva do meu pai. Eu não conseguia ir lá e bater nele. Eu só via o outro como errado, ele não. Porque afinal de contas, na minha cabeça, no meu inconsciente, ele ainda era o meu pai. Então eu devia respeito a ele, mas o outro não. E foi muito difícil para mim essa cena, até é muito complicado falar, porque eu não me orgulho disso. Não é algo que eu olho para trás e falo que eu deveria ter feito mesmo, eu deveria ter feito pior, eu deveria ter me colocado na posição da minha mãe e ter continuado, porque existiam feridas que minha mãe precisava curar, existiam feridas que essa mulher também precisava curar, porque os perfis eles vão mudando tanto a pessoa que ou ela se torna o agressor ou ela se torna a vítima. Você imagina você passar uma infância, uma adolescência e uma primeira fase adulta sem ter o menor conhecimento disso tudo. Vira um turbilhão de emoções somados. E aí os anos vão passando, o lar extremamente disfuncional, papai tendo muitos casos fora de casa, né? Meu pai era um extremo mulherengo, né? Então, apesar de ser um ótimo pai, como eu digo, dentro de casa, como marido e provedor, papai amava todas as mulheres, eu digo, né? Eu acredito que se meu pai não tivesse operado, ele seria um grande povoador dessa terra. Papai era extremamente galanteador. Então também tinham essas disfuncionalidades que a gente observava. E hoje você fala assim, você tem alguma raiva do seu pai? Menor raiva dele. Né? O pessoal que vai estar assistindo esse documentário vai ter ouvido aí no Destravar a história que eu tenho do meu pai. Só não vou contar aqui para não dar spoiler lá. Então assim,
O papai teve uma infância extremamente difícil. Meu pai, meu pai, ele é fruto de uma gestação onde o que acontece? Minha avó, ela casa, tem 3 filhos, meu pai é o 4º filho. Quando ela está grávida do meu pai, ela conhece um outro homem e foge com esse outro homem e abandona 3 filhos. Esse homem, né, meu avô real, né, pai do meu pai, era branco, minha avó índia, e ela foge com um homem que é negro. E meu pai nasce branco, de olho verde. Então, ou seja, para aquele homem, ele não era filho dele. Então, o que acontece? Ele é rejeitado pelo pai o tempo inteiro. Ele cresce embaixo de surra, ele cresce embaixo de torturas, né? O pai rejeita ele demais, bate nele, prende ele na árvore, ele bate nele, põe ele em salmoura. Histórias horríveis, ele tenta fugir de casa várias vezes. Então, não tem como eu botar algum tipo de culpa em cima dele. Ele também não teve base, não teve nenhum equilíbrio familiar para que ele pudesse criar uma família. Ele só é fruto das crenças e traumas dele. Mas também demora muito tempo para a gente entender isso. Enquanto a gente não entende isso, a gente coloca muitos problemas nossos na conta do outro, que é uma coisa que hoje eu não faço mais. Eu acredito que hoje a base dos meus erros, dos meus acertos, diz respeito somente a mim. E à medida dos anos vão passando, um lar extremamente disfuncional. E esse meu perfil sempre muito aflorado, de o outro é mais importante, de que eu sou guerreiro, eu tenho que fazer, eu não posso não puxar, não ser a locomotiva que puxa, eu tenho que aguentar de tudo. As coisas vão acontecendo e eu falo para minha mãe que quero ser médico. Nunca fui um aluno que dei trabalho na escola. Sempre ia muito bem. Mas também eu gostava muito de brincar na escola, muito de bagunçar. Então, assim, minha mãe tinha muito problema com o meu comportamento na escola, né? Então, o que acontece? Quando eu falo para minha mãe que eu quero ser médico, minha mãe, com muito carinho, ela diz assim que médico tem que gostar de estudar. De certa forma, não é que ela estava me desestimulando, mas ela estava querendo me situar que determinados comportamentos que eu tinha até aquele momento não dava mais para ter. E eu começo uma jornada, vou tentar estudar, vou para um cursinho. E começo nesse cursinho, né, a estudar. E aí uma coisa que é interessante, como aquela figura dentro de mim, né, eu preciso buscar validação de alguém, eu preciso fazer pelo outro, comigo também não foi diferente, né? Desde a minha adolescência até essa primeira fase onde eu vou estudar, também fui muito mulherengo, né? Falar assim, se papai deixou uma herança para mim, foi essa, né? Onde realmente eu tinha sempre buscando namoradas, mulheres, que hoje eu entendo que na verdade eu estava buscando alguém que é como se fosse uma figura da minha mãe que tivesse me deixado. Então assim, eu me engraçava com mulher com muita facilidade, né? Muita gente brincava, falava, é filho de Antônio Carlos, né? Não tem o que fazer. E na verdade hoje eu entendo, como ele também não teve essa validação, eu também não tinha a mesma questão de ser um rejeitado, abandonado, que hoje dentro de mim isso é muito tranquilo. Eu tinha essas questões de o tempo inteiro, tá? O que mais me fazia perder o foco dos estudos era mulher, obviamente, né? Então eu arrumava um namorico aqui, um namorico ali, me engraçava com uma aqui, com outra ali. E isso também não era saudável, né? Porque eu acabava sempre deixando a vida do outro muito mais à frente do que a minha. E aí o que acontece? No ano de 2007, eu ainda estava, né, estudando para entrar na faculdade, minha mãe descobre que tem um câncer, minha mãe descobre que está com leucemia. E aí é uma coisa muito interessante, porque hoje eu entendo que ela foi para o hospital, descobriu que tinha câncer, ficou internada, ficou entre a vida e a morte. Foi um período muito difícil, né, porque ela fez toda a sequência de quimioterapia, todo o tratamento, e no finalzinho ela acaba tendo uma infecção grave, onde ela evolui para um choque séptico, que é uma condição muito particular de um paciente grave, fica entre a vida e a morte. E nesse momento, papai está com outra mulher. Então, assim, eu acabo tendo que assumir uma situação onde eu estou sozinho, teoricamente, de ter que tomar decisões ali, onde eu esperava que talvez eu tivesse alguém que me apoiasse, e papai estava com outras mulheres. Então eu não conseguia ver injustiça. Eu vi uma criança na rua, eu me revoltava. Como assim? Por que Deus não ajuda essa criança? Cadê Deus nisso? Aí eu vi uma mãe fazendo alguma coisa com o filho. Mas mãe, olha isso. A senhora não faz isso comigo. Como assim uma mãe pode fazer isso para o filho? Eu me revoltava. A ira em mim era uma coisa muito natural. E eu acabei namorando com ele. Ele teve essa questão de saúde. E em pouco tempo de namoro, né, ele acabou tendo isso. E eu fiquei com ele nesse tempo. Ele teve uma doença muito grave, ele acabou esquecendo de algumas coisas, mas logo em seguida também recuperou muito rápido, era jovem. Ele tinha, na época, acho que 21 e eu tinha 20. Então éramos muito jovens. E ele se recuperou. E quando ele se recuperou, na minha cabeça imatura, eu achei que nós estávamos prontos para casar.
porque apesar de eu não ser, né, aquela pessoa que vivia na igreja, nessa época um pouco mais ainda, né, na verdade eu estava mais próxima da igreja. Na época eu acho que eu até me considerava uma religiosa, vamos dizer assim, muito inclusive. Então eu não podia ficar com alguém só por ficar, eu tinha que me casar rápido, porque era uma lei, porque era algo que se eu não me casasse, meu Deus do céu. Então eu me sentia assim, inconsciente. Hoje eu tenho essa consciência também. Pressionada para esse casamento. Eu não sabia que não ia ser bom nem para mim e nem para ele. Eu não tinha noção do que são duas crianças que não se trataram. Porque olha que engraçado. Ele tinha um perfil onde ele sempre teve ali a presença da mãe muito forte. Por questões pessoais, não vou entrar aqui, ele e os irmãos. Então, a mãe era muito próxima a ele. Ele tinha uma amizade muito forte com a mãe, e a mãe muito presente. Então, ele se deixava ser cuidado pela mãe. Apesar de muito responsável, muito honesto, trabalhador, um homem, assim, que tinha uma inteligência muito admirável. Mas ele se permitia ser cuidado em questão de filho. E aí, o que ele encontra no caminho? Uma mulher que se tornou essa pessoa forte, ou que se achava forte, porque para mim isso não é sinônimo de fortaleza, de força, de nada, mas que não aceitava perder, não aceitava algumas coisas ruins. E aí o que aconteceu? Ele encontrou uma mãe e eu encontrei um filho. Porque é muito natural. A gente procura as respostas do nosso passado no nosso presente. Vou destravar algumas coisas lá de trás do meu pai, a coisa não vai andar. Então tem um momento muito crucial, né, que eu acabo contando no destravar, onde eu descubro que papai me colocou numa das coisas que ele fez, ele me coloca como fiador de uma dívida, de uma empresa que ele trabalhou, e aí eu descubro um cenário com 2 filhos que eu estou devendo um dinheiro enorme que eu não consigo pagar. E tudo que eu poderia ter, que era um carro, um apartamento que eu estava começando a pagar, que ia virar tudo fruto para pagar uma dívida que nem minha era. E nesse momento veio uma revolta muito grande, né? Uma revolta de todos os lados. Uma revolta de que, poxa, Deus realmente não existe, não está no barco. Que eu queria matar meu pai, onde já se viu um pai fazer isso com um filho, né? Ou seja, o mundo realmente é muito ruim e talvez nem seja bom viver. Por diversas vezes eu achei que não era muito bom viver. Então, falar assim, foi tudo bom para você? Não foi. Por diversas vezes eu achei que eu tinha que tirar minha vida. Por diversas vezes, não foi nenhuma nem duas. Que muitas vezes eu parava e falava assim, que vida é essa? Olha tudo que está acontecendo, faz o menor sentido, né? Eu não consigo ficar bem nem comigo, como é que eu vou fazer as pessoas bem? E ao mesmo tempo tenho que trabalhar muito. Uma coisa que eu amava, eu sempre quis ser médico. Eu sempre quis ajudar o outro, eu sempre quis algo para poder fazer na vida do outro. Mas a medicina nessa época ela não me trazia esse conforto. Ela virava mais um peso para mim, porque eu tinha que trabalhar muitas horas dentro de um hospital. Então deixava de ser prazeroso, deixava de ser uma coisa boa, deixava de ser uma coisa positiva. E eu me questionava, eu falava assim, eu acho que minha vida não é boa, acho que nem é para mim viver, acho que não é para isso mesmo, acho que tudo é um erro. E por diversas vezes eu questionava, acho que eu não tenho que estar aqui, acho que eu tenho que tirar minha vida, acho que eu tenho que, sei lá, talvez o mundo vai ser muito melhor sem eu. É a síndrome do patinho feio, com todas as dores que eu tinha. E aí o que acontece? Eu vou ressignificar isso com meu pai, eu acabo descobrindo algumas situações que eu vejo que na verdade ele não é um vilão, ele é um grande herói. E isso, a partir desse momento, minha vida começa a destravar, que é o que eu conto para as pessoas lá no Destravar, no passo 3. Eu começo a entender o seguinte, quando eu digo que minha mãe quis me abortar, a pessoa que impede mamãe de abortar é meu pai. Quem que vai no meio do caminho, intercepta a mamãe, falando, não faz isso não, pelo amor de Deus, essa criança não tem culpa, é meu pai. Ou seja, se ele não está nessa equação, por mais disfuncional que ele seja, eu não estaria aqui. E eu descubro isso da pior maneira, no meio de um processo, que eu estou para perder meu apartamento, onde eu vou pedir uma certidão de nascimento, né, atualizada. E o cara do cartório erra a certidão. E eu falo que não existe acaso na vida. A chance do cara errar, né, dele passar ali por uma certidão e errar é muito pequena. Quando ele erra essa certidão e eu aviso ele, ele fala assim,
lê sua certidão inteira e vê se tem mais algum erro, porque aí eu refaço da maneira adequada. E eu fui ler minha certidão linha por linha, porque eu falei, agora não pode ter erro. Quando eu chego na última linha, tá escrito assim, ó, certidão de nascimento averbada em fevereiro de 89. Eu falei, ué, mas eu nasci em julho de 86, tem alguma coisa errada. Eu achei estranho isso, mas na hora não tive nenhuma reação de imaginar nada. Só pensei assim, será que quando eu nasci não tinha cartório, era tão ruim assim, que fui registrado 3 anos depois? E aí o que eu fiz? Eu liguei para minha mãe para saber se isso também não era mais um erro, porque poderia dar problema. E aí quando eu ligo para minha mãe fala assim, filho, puxa a sua certidão de nascimento. E a certidão de nascimento antigamente, ela vinha dobrada, ela era datilografada, e ela vinha com uma abinha que ela ficava enfiada. Então você abria como se fosse uma carteira de trabalho, você desdobrava ela, mas se você puxasse, ela tinha uma filipeta que ela ficava encaixada. Eu peguei e puxei, quando eu puxei, caiu um outro papel. Aí eu falei, mãe, tem um papel aqui. Ela falou, pode, isso no telefone. Ela falou, abre. Quando eu abro, tem lá a certidão de nascimento, averbada em 11 de julho de 86, um dia depois que eu nasci, escrito pai desconhecido. Eu falei, não estou entendendo nada. Aí minha mãe fala, eu vou aí na sua casa, vou te contar a história. E o que minha mãe faz? Por isso que eu falo que ela é o maior coach que eu podia ter, porque apesar dela não ter tido muito conhecimento, ela foi de uma sabedoria incrível. Ela vira para mim e fala assim, olha, quando eu conheci seu pai era casado e tinha 3 filhos. Eu disse a ele que eu não queria ter um filho de um homem casado e não queria destruir o lar. Né? Então eu falei para ele, volta para sua casa, tá errado o que você está fazendo. E eu vou viver sozinha. E ela não conta para ele os planos que ela tem. Só que o que acontece? Nesse momento ela entende assim, não vou conseguir ser a melhor mãe para essa criança, então vou tentar tirar. Com um amigo em comum, ela arruma um dinheiro para fazer o aborto e esse amigo acaba contando para o meu pai. E minha mãe, no dia de ir para a clínica, ela está em direção ao local que ela ia cometer o aborto, quem intercepta minha mãe é meu pai. E aí ele fala para ela assim, olha, não aborte essa criança, porque ele não tem culpa de nada, eu não vou atrapalhar a sua vida. Então faz o seguinte, tem um filho, mas não tira a vida dele. Eu sumo, eu desapareço, eu não vou incomodar vocês. E aí ele convenceu minha mãe, né? Óbvio, eu falo por todo o perfil dele, ele conseguiria mesmo convencer minha mãe, hoje eu digo que tudo é um plano de Deus. Ele convence minha mãe a não fazer o aborto. Ele não convence minha mãe a fazer o aborto, minha mãe fala que não vai fazer, e ela fala assim, seu pai comemorou muito, com muita intensidade, assim, ela falou assim, eu senti muita verdade naquela comemoração dele. Então quando ela me conta isso, o que eu entendo? Eu falo assim, caramba, eu queria matar esse cara até 10 minutos atrás. Se ele me ligasse, talvez eu ia oferecer a morte para ele. 10 minutos depois que eu entendo a minha história, eu falo assim, caramba, se não fosse ele, eu não estaria vivo. E ela fala, a história que sempre te contaram, que seu pai estava no Rio viajando, a trabalho, né, porque ele era motorista, ele estava mesmo, ele estava viajando com a família dele, de férias, por isso que seu pai não está no seu nascimento. Então aí as peças começam a encaixar. Só que para mim isso não é um motivo de revolta, pelo contrário, isso é um motivo de entendimento grande, onde eu consigo entender o quê? Cara, se não fosse esse homem, eu não estaria vivo. E aí eu ligo pro papai e falo assim, papai, eu quero falar com você. E ele muito receoso, porque nesse meio tempo eu já tinha falado coisas para ele muito, muito absurdas, né? E aí eu vou encontrar ele, e ele até meio ressabiado do que eu poderia fazer ou falar. E eu falei para ele, ó, eu tô sabendo da história, minha mãe me contou isso. E ele fica sem entender, ele fala, mas o que você quer? Eu falei, eu queria te agradecer. Foi de verdade, eu quero te agradecer, porque se não é você na minha vida, eu não estou aqui. Então, independente das coisas que você fez de errado, a partir desse momento eu tenho que te agradecer. Eu tenho que te dar uma gratidão eterna, independente dos teus erros, eu quero dizer que eu estou te perdoando mesmo, sim. Não está ficando nenhuma mágoa no meu coração, porque a partir de agora eu estou entendendo que se não é você, eu não estou vivo. Se não é você, eu não existo. Então, se eu estou aqui hoje, é graças a você. Então, para mim está tudo certo. E a partir desse momento, realmente, naquele dia eu entendi que era perdão. Porque eu fiquei sem nenhuma mágoa dele. Porque eu entendi que realmente esse cara estava me dando a vida. Que engraçado é que quando você destrava, né, coisas que te amarram, todo o resto começa a andar. O processo onde eu estava para perder as coisas, a juíza entendeu que eu não tinha culpa, ela extinguiu o processo. Ninguém conseguiu entender. E na verdade hoje eu entendo. Porque o motivo de eu ter aquele processo era para mim poder dar perdão para o meu pai. Para mim entender o quão importante ele era na minha história, que ele não era um algoz, ele era um herói para mim. E que apesar dele ter sido disfuncional em N situações, isso não caberia a mim julgar. Isso não cabe a mim, eu não tenho capacidade nem mérito para isso. Então, a partir daí, minha vida começa a andar. Muitas coisas começam a destravar. Mas ainda existiam muitas situações, né? Eu ainda dentro desse casamento bem complicado, com 2 crianças, as coisas muito complicadas, e aí eu começo a achar que eu vou largar a medicina, falar, isso aqui não é pra mim, acho que não vai dar certo.
já começo, né, a entender que vou me separar. A gente começa já a romper, a coisa muito bagunçada. E aí, um dia um colega fala assim, cara, vou te apresentar um amigo que, pô, ele tá montando uma clínica, um espaço, tá procurando um cara para trabalhar com ele. Acho que tem tudo a ver com você. E eu falei, cara, acho que eu vou até largar a medicina. Ele falou, pô, não larga não, pô, vai lá ouvir o que ele tem para te dizer e tal. E eu fui. E aí, fui lá, conversei, né, com esse colega e tal. E ele me colocou, cara, tô montando espaço, o espaço tá ficando pronto, pô, acho que, pô, vai largando o hospital e tal. E aí, o que acontece? Começa a reacender aquela chama da medicina dentro de mim, porque no hospital eu fazia a diferença, mas não fazia a diferença como eu gostaria. Eu sempre gostava muito de me dedicar para os pacientes, para as pessoas. Então a jornada que eu tive dentro da UTI por anos não me dava esse tempo hábil de estar muito perto dos pacientes, de me dedicar. Eu fazia o meu melhor, tanto que assim, muitas vezes eu me desgastava demais dentro da UTI. Mas o que acontecia? Às vezes eu não conseguia ver que eu fazia a diferença ali. Então era muito frustrante para mim e a carga exaustiva de trabalho foi me afastando cada vez mais do meu propósito, a ponto de ficar mecânico o que eu fazia ali. Então quando eu saio desse cenário do hospital e venho para o consultório, eu começo a reacender essa chama de, pô, eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas, que é o que eu queria desde o início. Então a coisa começa a caminhar, né? Eu coloco toda a minha energia dentro do consultório, começo a largar o hospital. Eu sempre tive para mim assim, que você nunca pode dividir sua energia entre dois pontos, porque você não vai fazer nem o A nem o B certo. Então, o que eu fiz? Eu larguei o hospital do dia para a noite, mergulhei pro consultório. Ah, mas não tinha agenda. Eu falei, mas vai ter. Eu vou me dedicar, vou botar minha energia, as coisas vão funcionar. Em questão de 2, 3 meses, estava rodando. Eu consegui atender quase todos os dias. Eu já não dependia de dar plantão, de ficar dentro do hospital. E aí, nesse tempo, eu acabo me separando e já estou conhecendo a Andrea. E vice-versa. Quanto tempo? No começo dura. É a paixão. É uma conversa aqui, uma conversa ali. E foi indo. E nós ficamos 5 anos casados. No 3º ano, algumas coisas já iam acontecendo, como brigas. Eu já estava me colocando mais, né, me impondo mais, porque eu tinha conseguido o que eu queria, o que eu sempre sonhei, o que eu sempre coloquei na minha cabeça. Não é algo errado, lógico que não. Conversando com a minha mãe, ela vai poder dizer que eu era uma criança muito sonhadora, que eu falava que eu ia ser empresária, que eu ia ter muita coisa, que eu ia levar ela para viajar o mundo inteiro, que eu ia ter carro, que eu ia ter casas, que eu ia ter isso, que eu ia ter aquilo, que eu ia ser muito feliz, mas eu sempre colocava eles. Mas vocês, pai e mãe, vocês vão viajar comigo, porque eu colocava a felicidade deles acima de tudo, já que minha mãe não era feliz e meu pai também não, porque a visão que eu tinha do meu pai também era um homem que só trabalhava, não tinha tempo pra gente. E nesse casamento, eu me frustrei muito, porque eu percebi que eu não amava. E que eu estava feliz e triste. Fora de casa eu estava feliz, porque eu era empresária, eu tinha uma casa nós estávamos com uma casa praticamente quitada, um carro do ano e, na verdade, um carro moderno quitado, empresas, e estava tudo certo. Só que dentro de mim começou a aparecer muitos conflitos, muitos. E acredito que no dele também. E nós começamos a ter um rompimento de ações, um rompimento ali de intimidade, um rompimento de tudo. Na frente das pessoas era lindo, era maravilhoso, mas dentro de casa era um vazio. E eu fui passando por isso, enfrentei isso como ok. Nós conversamos várias vezes, mas não deu certo. Eu me separei. E eu lembro que não foi algo bom. Foi mais uma marca. Foi mais uma frustração para essa criança que pensava que ainda existiam homens bons, porque era isso que minha mãe falava. E eu tinha encontrado um homem bom, mas eu não conseguia amar. Porque já tinha toda aquela situação também que estava de divórcio e tudo mais. E o mais engraçado é que eu falo que ela foi a primeira pessoa a começar a quebrar as minhas objeções comigo mesmo.
porque ela me mostrou duas coisas, né? Primeiro, que eu tinha que romper na vida, que a história de que eu não podia crescer, não podia ser próspero, não existia, né? Ou seja, eu tenho que ser alguém que não vai ganhar dinheiro, alguém que eu tô aqui para pagar os meus pecados, eu tô aqui para, né, para ter uma vida difícil. Ela é a primeira pessoa que olha para mim e fala assim: você tá maluco, não tem nada a ver, você tá totalmente equivocado. E ela foi a primeira, eu digo que ela foi a porta de entrada que eu tive para Deus, porque ela fala assim para mim: isso não é Deus não. E isso vai em confronto em tudo que eu já tinha visto, ouvido. E aí, ao mesmo tempo que ela me fala isso, né, ela fala assim: esquece esse negócio, né, porque Deus é amor, a vida é para ser plena e feliz. Aí eu falei para ela: cara, totalmente fora do que eu acreditava. Acreditava que a vida tinha que ser pesada, que tinha que ser difícil, que eu não podia ser próspero, né? E que Deus era alguém que estava aqui para botar a gente em situações de perigo só para poder fazer a gente pagar por coisas que a gente talvez nem tenha cometido. E ela rompe isso comigo, né? E eu falo assim que eu não consigo entender até hoje o que ela viu de graça em mim, porque eu era obeso, eu era sedentário, eu era careca, eu era, né, totalmente diferente do que eu sou hoje. Mas eu falo que ela foi a peça fundamental na minha vida para poder fazer uma virada de chave. Porque a partir dela eu comecei a entender que a vida é muito mais leve do que isso que eu estou achando. E realmente, a gente não está aqui para pagar nada. Existe um Deus que é muito mais amor do que pavor. E aí, né, o que acontece nesse período? A gente começa a passar por diversas situações. É muito difícil você se separar, você deixar duas crianças para trás, né? Então é uma turbulência toda essa parte do divórcio. Então fica uma culpa muito grande em cima de mim. Então por muito tempo eu fiquei me culpando, achando que eu estava realmente acabando com a vida das pessoas. E por outro lado, eu estava sentindo uma força muito grande, muita tranquilidade no que eu estava fazendo. Era realmente, eu falo assim, um conflito gigante. Em momentos eu tinha muita culpa, em momentos eu estava muito tranquilo e pleno para dar espaço. E ficava aquela turbulência. Mas, como eu fui criado para ser confrontador, eu não podia esmorecer. Então, eu sempre estava puxando: vamos, vai dar certo, não vamos desistir. E num desses cenários, e a André é muito triste com tudo que aconteceu, eu pego ela e falo assim: a gente vai ter que ir para uma igreja, porque você não está bem. Ela falou assim: tá, mas eu só vou se for numa igreja batista. E não tem igreja batista de quarta. E aí eu coloquei no Google, na Igreja Batista Aberta, apareceu uma igreja, muito longe de onde a gente estava. Eu peguei, botei ela no carro e a gente foi. E a partir daquele momento, eu comecei a entender o que era Deus de verdade. Porque eu comecei a entender que Deus não era isso tudo não, que quem estava errado era eu, Deus não estava me cobrando de nada. Na verdade, eu que estava perdido dentro de mim mesmo. E a gente conversando sobre como nós íamos conquistar tudo, porque ele também deixou tudo. Então saiu uma pessoa que não tinha nada, eu não tinha nada, e como nós íamos construir tudo? Só que a Andrea, que estava forte, ela não estava tão mais forte agora. E talvez ele também não. Então ele tinha as dores dele de precisar deixar, né, um lar, que ele também não amava a esposa, mas que tinham ali 2 filhos esperando por ele todos os dias. E que tinham marcas, porque o casamento também já era bem destrutivo e que iam gerar cada vez mais, porque é um casamento que também não se acaba, mas as pessoas não mudam. Quantas marcas estão gerando para os filhos? Não estou dizendo que a solução é uma separação, mas a solução também não é permanecer casado, criando traumas nessas crianças. Será que uma separação vai causar mais trauma do que uma agressão física, verbal? Ou será o contrário? Eu não tenho resposta para isso. Só sei que nenhum dos dois é correto. O correto é você procurar ajuda. O correto é você entender por que dessas ações. E quando nós nos conectamos, eu enfrentei essa guerra da minha família, que eles não aceitavam. E por ser uma família muito unida, porque afinal de contas a minha mãe trouxe essa união, porque já bastava ela infeliz. Então ela trouxe essa união muito forte para dentro do meu lar. Então eu e minhas irmãs, a gente era unha e carne. E aí, quando eu me separei, eu encontrei
o abandono, eu encontrei... eu me lembro que uma vez eu achei que eu ia apanhar da minha irmã por causa da ação que eu tinha cometido. Eu me lembro de ter escutado palavras que me doeram muito, 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 muito. Eu me lembro de ter a minha família me colocando numa prisão e falando, você quer isso? Então é isso que você vai ter. E eu fiquei meses sem vê-los. Meses. Eu não tinha vontade. Só que nisso, quando eu falo que a gente vira a chave, e acontecem coisas boas e ruins, porque você está numa mudança de descobrir quem é você, de descobrir o que você precisa fazer, e ao mesmo tempo, o seu propósito ele vai surgindo, porque você vai encontrando a luz que você nasceu. O porquê você nasceu. E eu engravidei. E quando eu descobri que eu estava grávida do Daniel, eu não queria. Eu falei pra ele, nesse dia, a gente morava na Vila Olímpia, e eu peguei o teste assim, e eu falei, não, vamos fazer outro, porque eu vi que tinha dado positivo, mas eu falei, não, é mentira, não pode estar acontecendo isso comigo, sério, não é. No momento que eu não tenho uma casa, não tenho nada, não tenho família, eu tenho um filho agora, não pode ser, Deus, não, de verdade não pode. E eu peguei aquele teste, eu falei, vamos fazer outro. E aí ele tinha comprado 2, porque eu falei, eu não tô grávida. Ele falou, vamos comprar 2. Porque pode ser que um dê falso negativo, e eu tenho certeza que você estava. Não, vamos comprar 2, porque não vai dar, você vai dar negativo nos 2. E na hora que ele levantou o teste, assim, que deu positivo, eu falei, não, eu vou fazer de novo. E aí eu fui lá e fiz de novo. E aí na hora que eu puxei o teste, assim, que deu positivo, eu entrei em choque. Porque aí começou a passar um filme na minha cabeça. Que eu não poderia dar para o meu filho ou minha filha, não sabia o que era na época, o que eu tive. A infelicidade de um casamento destruído. E eu falei, meu Deus, eu tô grávida de um homem que a gente ainda nem é casado, a gente só se uniu. E, tipo, faz pouco tempo, e ao mesmo tempo, cadê minha família? Cadê minha mãe? Cadê minhas irmãs? Cadê o apoio que eu tinha, a base que eu tive desde criança? Então passou um filme na minha cabeça de abandono mesmo, e de que tudo que eu tinha planejado como a vida perfeita, porque eu não podia errar, eu tinha cometido tudo errado, e estava errando em tudo. E aí eu fui pra cama, eu chorei. Eu falava, eu não posso ter esse filho, eu não posso. E assim, foi uma dor enorme, assim, porque eu não queria ser mãe. Eu não queria ser mãe naquele momento. Era a última coisa que eu queria que acontecesse na minha vida. Era a última. E estava acontecendo. E aí eu olhei pra ele e eu falei assim, não vamos contar pra ninguém. Porque os 3 meses pode ser de risco, eu descobri na 2ª semana. Os 3 meses pode ser de risco e talvez não vingue, sei lá. Na minha cabeça alguma coisa ia acontecer e não ia vingar. Essa gravidez. E aí, eu enfrentando tudo isso e longe da minha família e minha mãe enfrentando uma questão de saúde também. Na época, minha mãe estava em tratamento de um câncer. E eu falava, nossa, eu só vou dar desgosto para minha mãe. No meu subconsciente, na criança, nos meus traumas e crenças que foram criados ali, eu falei, pronto, meu pai deu desgosto e eu também vou gerar muitos. E foi aí que a mudança de chave foi muito grande, porque quando você tem alguém do seu lado que também tem falhas, também tem erros, também sofreu, também teve dor, ele entende o propósito dele, entende que ele errou, falhou, teve suas dores, machucou, também foi machucado, mas que agora ele ia virar a mudança, ele ia virar a vida dele e ele ia transformar vidas, porque agora ele entendeu o propósito dele. E a partir daquele momento, eu comecei a entender o que era Deus de verdade. Porque eu comecei a entender que Deus não era isso tudo não, que quem estava errado era eu, Deus não estava me cobrando de nada, na verdade eu que estava perdido dentro de mim mesmo. Então eu começo a entender que existe um Deus que é muito mais amor, que é muito mais misericórdia do que cobrador.
Então o jugo começa a ficar mais leve a partir desse momento. Só que ainda assim, eu comecei a equilibrar um pilar e estavam todos os outros desequilibrados. A partir desse instante, um dia eu pego e falo para ela que eu começo a estudar algumas coisas, né, sobre o comportamento humano, porque eu queria entender algumas coisas que estavam acontecendo, por que eu era daquele jeito, confrontador, né, por que a vida do outro era mais importante do que a minha, que eu queria ser prestativo ao extremo. E uma dessas eu acabo indo fazer um curso com o Paulo Vieira, e eu fiz um curso com ele de 4 dias, foi muito intenso. E ali foi o ponto X, né, da minha virada de chave, porque eu saí dali e falei, cara, se minha vida é uma merda, a culpa é minha. Se tudo tá dando errado, é por mérito meu. Só tem uma chance disso aqui dar certo, se eu quiser. Só tem uma chance de tudo mudar, é se eu quiser e se eu fizer. Então chega, daqui pra frente ou eu mudo tudo, ou eu não vou alcançar tudo aquilo que Deus colocou pra mim. Só que durante os dias que eu passei ali com o Paulo, foram 4 dias intensos, né? Você dorme muito pouco, ele te leva a um nível de exaustão muito grande, um desses cursos que ele faz. Então assim, você chega a dormir 3, 4 horas por noite e no último dia você não dorme, você fica realmente virado. Nesse nível de exaustão, foi quando eu entendi uma coisa, o problema estava na minha infância, o problema estava nas feridas, estava em tudo aquilo que eu tinha passado, e ali eu começo a reacender o meu propósito. Falei, cara, eu já entendi. Eu quero ajudar as pessoas, mas eu não posso ajudar as pessoas só no pilar físico, porque só o pilar físico não vai ser suficiente. Então, quando eu saio do curso do Paulo, eu viro para André e falo assim, cara, a gente é o seguinte, a gente vai virar a chave, a gente vai fazer as coisas acontecer. E vai dar certo, não tem como dar errado. Então, aí eu entro no lado positivo do confrontador. Eu entendo a autorresponsabilidade, pego tudo que está dando errado e falo, vou fazer dar certo. E eu falo para daqui para frente, ninguém me para. E eu entendo ainda mais, tem um Deus maior que está me dando força para fazer isso, está me incomodando para que eu faça isso. Então é o seguinte, daqui para frente a gente vai começar a fazer isso. E tudo que for certo a gente vai fazer, e tudo que for errado a gente vai abandonar na nossa vida. E a gente começa uma jornada nessa. E nessa época nós éramos sócios, né? No espaço, né, onde eu estava trabalhando. E aí eu falo que, apesar de eu nunca ter tido essa intimidade com Deus, a partir do momento que ela entra em depressão e eu começo para a igreja com ela, eu começo a entender quem é Deus de verdade. Aí começa meu relacionamento com Ele, o relacionamento íntimo, onde eu conseguia conversar e entender que eu só dependia dEle. Que eu brincava assim, por muitos anos eu aprendi que a gente tinha que falar com secretários de Deus, ou seja, a gente rezava para tudo quanto era espírito, menos para Deus. A partir do momento que eu vou para dentro da igreja, que a André me mostra esse Deus, eu entendo assim, cara, o meu acesso com Ele é livre. Eu posso bater na porta dele, aliás, nem tem porta na sala dele, é só eu entrar, falar e Ele vai me ajudar. E a coisa começa a ficar muito mais leve, e a minha intimidade começa a aumentar demais, eu começo a estudar muito sobre a teologia e minha cabeça começa a mudar. E aí dentro disso eu comecei a entender o seguinte, que diversas coisas que aconteciam espiritualmente tinham a ver com coisas que mudavam a nossa emoção. E isso começou a me chamar muito a atenção. Então tinham passagens bíblicas que eu lia, que eu estudava, eu falava, cara, isso aqui tem tudo a ver com ciência, e a ciência está mostrando isso. Então aquilo começou a ferver dentro de mim, eu falava, meu, a gente tem que estudar isso, porque isso é a base para a gente chegar no nosso ponto de equilíbrio. Se a gente conseguir usar isso para a gente vai conseguir provar que realmente tudo isso aqui está certo. E aí o que começa a acontecer? Uma bela noite eu tô dormindo e eu acordo na madrugada e falei para André assim, eu tive um sonho muito doido, Deus falou para a gente ir embora da sociedade. Deus está dizendo para a gente partir da sociedade, porque não é isso que Ele quer para a nossa vida. E a André fala assim para mim, pô, tô acabando de me recuperar, né, de uma jornada, né, emotiva com tudo que eu passei, tô grávida e você fala isso pra mim, eu acho que tá errado, porque sair de uma sociedade quando tudo tá dando certo é legal, mas sair quando tá dando tudo errado é legal, mas sair quando tá dando certo, talvez isso não seja de Deus. E eu falei pra ela, não, eu tive muita certeza, e aquilo começou a me incomodar. O ambiente em que nós trabalhávamos, eu comecei a entender ali que realmente, talvez Deus me moveu do hospital para lá, mas ainda assim eu não estava dentro do meu propósito. Eu ainda assim não estava fazendo tudo o que eu deveria a fazer pelo outro, de fazer uma entrega plena, que meu foco estava no propósito de agregar, de mudar e transformar a vida das pessoas. Foi passando alguns meses, o nosso sócio começa a ter atitudes, e hoje eu entendo que Deus, Ele percebeu que ela não ia ceder no que eu estava falando. Deus começa a mudar a postura do nosso sócio com atitudes. E a partir desse momento, a André começa a se incomodar. Então ela fala assim, olha, eu acho que realmente não dá mais pra gente ficar, porque tá fazendo isso e não dá. Isso tá ruim, vamos tentar sair. E a gente vai pra uma conversa pra tentar falar, olha, a gente quer ir embora, a gente não quer ficar. E ele fala assim, não, eu não vou comprar parte de vocês. Se quiser sair, sai, mas eu não vou pagar, não quero, né? Não tem negociação nisso, vocês têm que ficar, né? E aqui é toda aquela história. E aí eu falei pra ela, ok, eu falei,
meu relacionamento com Deus já estava muito mais tranquilo. Eu já entendi o seguinte, se Ele mandou sair, Ele vai dar um jeito. Então, assim, a minha fé estava muito mais plena. E aí, de novo, um dia eu vou dormir, eu acordo e falo para ela assim, ó, Deus falou pra gente sair, não falou pra gente vender, não. Esse é o ponto mais difícil, eu acho. E aí ela falou, como assim? Ele tá falando pra gente ir embora, não tá falando pra gente vender nada. Então a gente só tem que sair. Vender não é o ponto principal. E aí ela fica muito... E eu entendo o lado dela, né? Alguém acordar e falar, a gente tem que dar tudo que a gente conquistou até agora. A gente vindo de todo um processo que a gente estava vindo do zero, do quebrado, começa a reconstruir tudo. Agora a gente tem que doar tudo e largar. E aí um dia a gente vai para a igreja de novo, né? Num desses dias que a gente ia para a igreja. E ela muito, assim, chateada com toda a situação, preocupada. O Bento já na iminência de nascer. E aí, na verdade, o Bento já tinha nascido, que era o finalzinho do ano. E aí a gente entrou na igreja e ela falou assim, ó, se realmente for pra gente ir embora, Deus vai falar comigo. Eu falei, ok. E aí foi muito engraçado, porque a igreja lá é muito grande, a gente estava sentado muito lá no fundo. Um pastor que a gente não tinha contato com ele começou a pregar, como sempre, e ele para a ministração dele e ele fala assim, ó, eu vim aqui para falar uma coisa, não sei para quem é, mas tem pessoas que vieram aqui essa noite em busca de uma resposta, e Deus está mandando dizer o seguinte, sai dessa sociedade, assine os papéis, porque Deus está dizendo, vocês não vão andar com homens, vocês vão andar com cavalos, podem romper. E ele volta a pregar. Então, quando ele fala isso naquele dia, eu falei para ela assim, ó, filha, mais do que isso, só se Deus te ligar, né? E naquela hora ela fala assim, realmente é pra gente ir embora. A gente vai para uma reunião e doa tudo que a gente tem e sai. A gente sai sem nada, absolutamente sem nada. Na verdade, sem nada material, mas com tudo que a gente precisava, que é estar no propósito de Deus. A partir daquele momento, a gente começa a construir o propósito do Instituto. Porque a partir daquele momento, a gente abre o Instituto sem nada, né? Eu lembro que a gente estava pintando e limpando o Instituto uma noite antes de começar os atendimentos. A gente limpou o Instituto até muito tarde da noite, até a madrugada, o Bento pequenininho na casa da minha sogra, e a gente sai de lá, vai para casa, toma um banho e já volta para o escritório para começar os primeiros atendimentos. E a partir daí o Instituto foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E o que era mais impactante? Que a gente começou a alinhar tudo que a gente estava aprendendo do ponto de vista emocional, que a gente passava conosco, então a gente começou a passar isso para os pacientes e ao mesmo tempo a gente começou a estudar o que o espiritual impacta nisso tudo. Então era uma transformação em todos os pilares. Então eu era obeso e sedentário, eu comecei a fazer exercício, comecei a emagrecer, eu pesava 107 quilos, então eu passei a pesar 67, 68 quilos. Então eu comecei a mudar meu pilar físico, eu estava mudando meu pilar espiritual e comecei a minha jornada de transformação emocional que acontece até hoje. Perdemos as sociedades que tínhamos, já não tínhamos casa, então não era algo, né? Mas depois perdemos a casa também. Perdemos assim, tivemos que vender a casa para poder pagar, né? Porque nós estávamos sem sociedade, sem emprego, sem nada e tínhamos que começar do zero. Então a prioridade naquele momento era a empresa e não a casa. E o meu filho já tinha nascido. Então foi durante a gestação e mais um ano do Bento que eu aprendi a tratar os meus traumas e crenças. Foi com ele que eu entendi o meu propósito, com o Daniel. E foi com ele que eu decidi falar com a minha criança, falar com as minhas dores, com o meu passado. Apagar o que tinha acontecido e entender que não eram as minhas irmãs que estavam me rejeitando. Era a minha criança que estava se sentindo injustiçada. Que não era o meu pai traindo a minha mãe e eu sentindo, né, a raiva. Não era mais. Era o meu passado que voltava lá atrás e eu sentia que minha mãe estava triste. E aquela criança queria ajudar. Não era nada do presente. Era só um reflexo. Era só um espelho do que era o passado. E eu virei a minha chave, ele virou a dele. Nós começamos a estudar sobre isso, sobre neurociência. O que acontece, o que forma e como você pode se libertar disso. Porque nós queríamos fazer dar certo nessa nova vida. E hoje eu tento dar certo com ele. Eu tento porque eu falo que a neurociência ela não é um segredo. Ela não é algo matemático, é algo que você precisa decidir
entender e fazer todos os dias. Você tem a base, você tem o conhecimento, mas ela já foi feita ali, né? A história sua, ela já está ali. Ela está ali no seu subconsciente. Você tem que decidir amar todos os dias. Você tem que decidir mudar todos os dias. Você tem que decidir perdoar todos os dias. Você tem que decidir ser feliz todos os dias. Você tem que decidir. E o Daniel me ajudou a encontrar isso. E o meu filho me ajudou a entender, através dele, que as marcas que foram me geradas, eu também geraria nele. Só que não seriam as mesmas. Porque é impossível. Todos nós erramos e falhamos. Então, ele terá marcas. As marcas dele, mas não as mesmas que as minhas. Porque de geração em geração, a gente leva essas marcas. Mas você pode decidir abandonar elas. E eu decidi que a partir de mim, a minha geração não vai viver essas marcas que a minha avó, a minha mãe, as minhas irmãs e eu vivi. E hoje eu encontrei e encontro todos os dias uma resposta dentro da neurociência, dentro da conexão com Deus, porque fez parte do meu processo, dentro do conhecimento. O conhecimento é libertador. Quando você começa a estudar, você entende as suas ações, você entende o outro, você entende. E eu entendo que o meu filho vai ter marcas, mas que as marcas dele serão menores do que as minhas. E ele vai poder contar essa história feliz e mostrando que o quanto ele é grato pelo passado dos pais dele. E é isso que eu levo como história para mim. Até que um dia eu estou estudando, estou lendo algumas coisas e me veio uma intuição, eu falo que é uma voz conversando comigo e me fala 7 passos, me dita 7 pontos. Eu chamei a André no escritório e falei, cara, muito doido, eu vi uma voz falando esses 7 passos aqui que a gente tem que explicar isso aqui para as pessoas. E era exatamente os 7 passos que a gente tinha percorrido na nossa vida. Era tudo que a gente tinha feito na nossa vida. E aí eu falei para ela assim, cara, é muito doido, será que não é coisa da minha cabeça? E ela falou não, né? Ela falou assim, provavelmente Deus deixou a gente passar por tudo isso para que a gente tenha realmente mais autoridade para falar de tudo aquilo que a gente passou e como é possível ser transformado. E aí a partir daí nasce o Destravar. Porque com aqueles 7 passos na mão, a gente falou, vamos desenvolver isso daqui. E não foi fácil, porque a gente tinha ali 7 tópicos que realmente poderiam fazer a diferença na vida de uma pessoa. Porém, a gente não tinha nada, não tinha um material, não tinha nada. Eu falei, como é que vai escrever um material? É muito complexo tudo isso. E o que acontecia? Eu continuei na jornada do Instituto e constantemente de madrugada eu era acordado, com um calhamaço de intuição para poder escrever todo o material que está no Destravar. A Andrea sabe que eu fiquei acho que uma semana quase sem dormir, porque eu achava assim, a intuição vai vir numa hora que eu estou tranquilo. Então, eu tomava banho, jantava e falava, pode vir. E não vinha, então eu ia dormir e 2, 3 da manhã acordava e vinha aquela intuição. E eu começava a escrever e até de manhã. E aí de manhã, o dia raiando, eu pegava e ia para o Instituto e no outro dia acontecia a mesma coisa. E nisso, em uma semana, surgiu todo o material do Destravar. Então todo o material que foi aplicado, ele surgiu disso tudo. Todas as dinâmicas que foram implementadas foram a partir de intuições que vieram de madrugada. Então assim, eu falo que o Destravar, ele traz todo o pilar da ciência, traz, mas ele também foi um plano muito maior para a gente poder transformar a vida das pessoas. Porque se eu sair da situação que eu estava, né, obeso, sedentário, querendo matar meu pai, totalmente disfuncional, confrontador, botando a vida dos outros acima da minha, e eu conseguir transformar tudo isso, as pessoas também conseguem romper. As pessoas também conseguem equilibrar as disfuncionalidades, as pessoas também conseguem romper uma bolha, porque a vida não é para ser pesada. O que mais a gente entende hoje é que esse jugo pesado é o que nós colocamos sobre nós mesmos por conta das nossas crenças, dos nossos traumas, por tudo que aconteceu no nosso passado. E que tudo que aconteceu no nosso passado é muito bom, é a base para a nossa transformação. Então, quando a gente entende que tudo que aconteceu é muito bom, e a gente não tem que cair naquele questionamento do porquê que aconteceu tudo isso, porque quando a gente fica nesse questionamento, por que aconteceu, a gente é apenas uma vítima da nossa história. E como vítima, a gente só pode apanhar. Como vítima, a gente só pode levar surra. Como vítima, eu só posso fazer o quê? Viver uma história de merda.
uma história ruim, algo que não é bom. Agora, quando a gente olha para o passado, com tudo que aconteceu, e fala, para que eu passei tudo isso? Para que essas lições me foram colocadas? Para que esses obstáculos vieram na minha vida? Você passa a ser o protagonista. E como protagonista, você leva o seu barco para onde você quiser. Para onde você mirar, você vai alcançar. Entendendo que tudo que aconteceu foi para formar teu caráter, foi para te dar impulso, foi para te fazer romper e não para te travar. Então, quando eu olho hoje para trás, eu falo que eu tive o melhor pai e a melhor mãe que eu podia ter. Minha mãe me cobrou incessantemente, ainda bem, porque ela me fez entender que realmente eu tenho que ir muito mais além. E se não fosse ela, talvez, por eu gostar muito de brincar, de uma farra, talvez eu não teria entrado na faculdade de medicina. Se meu pai não fosse daquele jeito, ele foi perfeito para mim. Por quê? Papai era um ótimo pai, um péssimo marido. Então, o que eu consegui entender? Eu tinha o manual perfeito do que era ser pai com ele. Ele me ensinou a ser pai, que eu uso muito do que eu aprendi com ele para ser com os meus filhos. E tudo que ele fazia com a minha mãe, com as mulheres dele, era só fazer o contrário, que era o correto. Então ele foi a base, porque ele já me mostrou tudo que era errado de fazer com uma mulher, para eu poder fazer tudo que era certo. E me ensinou a ser pai. Então, tudo que aconteceu comigo foi perfeito, foi maravilhoso. Então, quando você começa a olhar para trás, para o seu passado, e entender que tudo que aconteceu é bom e maravilhoso, você para de se colocar como vítima, se põe como protagonista e vai romper. E mais do que isso, você vai ressignificando coisas que de um certo ponto eram negativas, você passa a entender que são positivas. E para isso, tem que ter o perdão. Você tem que se libertar das amarras do passado. Então, hoje a nossa maior missão dentro do Destravar é mostrar para as pessoas que dá para romper. Que tem coisas que estão te travando lá de trás, que dá para ressignificar, dá para destravar, dá para perdoar. Por pior que tenha sido a situação, dá para perdoar. Porque o perdão, ele não é opcional, ele é obrigatório. E o perdão não é para o outro, o perdão é para a gente. Porque quem te fez mal, muitas vezes, nem sabe que te fez mal, nem sabe que você está sem dormir, que você está angustiado. Mas você sabe disso todos os dias. Então, quando você perdoa, você liberta aquilo que está te aprisionando e você começa a romper na tua vida. A vida fica muito mais leve. Quando você entende que quem está direcionando a sua vida é um Deus que quer que você seja feliz. E não que você fique amarrado, que você fique preso ou pagando alguma coisa. Não existe esse Deus de fazer você pagar. Não existe todas essas crenças que são colocadas de que você vem aqui para esse mundo para pagar dívidas. Deus não quer isso para a nossa vida. Então, a partir de nós, a gente quer levar isso adiante. É para isso que o Destravar acontece e vai continuar acontecendo.